Gravando, presidente. Muito obrigada, bom dia a todos. Iniciamos hoje, dia 6 de junho de 2025, a sessão virtual da 8ª Câmara Julgadora do Tribunal de Impostos e Taxas, que está sendo gravada. Estão presentes a sessão de julgamento Isabel Omil, doutor João Emílio Bertolucci, doutor Flávio Arantes, doutor Cláudio Issal Sacano e doutora Maria Cláudia Silveira, representante fiscal. Também registro a presença dos advogados para a realização de sustentações orais e acompanhamento de julgamentos, doutor João Vitor Guedes e doutora Fernanda Safreire. Inicialmente, eu gostaria de agradecer ao pedido de substituição, doutor João Emílio e doutor Cláudio, atenderam aí as substituições, doutor Cláudio especialmente, aí um pedido urgente de substituição. Agradeço ao Oswaldo e o Hélio, Selma e todos os demais aí que se empenharam para poder resolver e para darmos aqui andamento à nossa sessão. Bom, então, iniciando pelo processo 41.50.931, Fibro Saúde, processo de relatoria do Dr. Flávio, é um recurso misto. Doutor Flávio, está presente a doutora Fernanda para a realização de sustentação oral. Doutora Fernanda, bom dia. Doutor Flávio vai fazer uma breve apresentação do caso e depois é aberta a palavra para a senhora, tá bem? Bom dia a todos. Esse auto é um recurso misto. O auto de infração ele tinha 6 itens de acusação. Os 2 primeiros itens são relacionados a deixar de emitir nota fiscal na entrada de importações. Os itens 3 e 4 são relativos à falta de escrituração de notas fiscais de entrada, tributadas e não tributadas, respectivamente. E os itens 5 e 6 são relativos também à falta de emissão de documento fiscal em remessa das importações relacionadas nos itens 1 e 2. Com a apresentação da defesa, veio o pagamento dos itens 3 e 6 do auto de infração. Foi apresentada a defesa em relação aos itens 1 e 2, que cuidam da falta de emissão de nota fiscal na entrada das importações. O estabelecimento autuado é a Fibro Saúde Animal de Guarulhos. Então, foram apresentadas as notas fiscais de entrada emitidas pela Fibro Saúde Animal de Valinhos. E já constavam da acusação os DACTs referentes ao transporte. A decisão de primeira instância, analisando esses DACTs, viu que, em parte deles, figurava como recebedor das mercadorias a Fibro Saúde Animal de Valinhos. Essas operações elas foram excluídas. E em outra fração desses DACTs constava como recebedor um operador logístico, AGV Logística. Essas operações foram mantidas. Então, como consequência disso, a defesa foi considerada parcialmente provida e foram excluídas algumas operações do item 1 e do item 5 do auto, perdão, e do item, não, correto, do item 5 do auto de infração. Ficando, então, mantida parte das acusações do item 1 e o item 2, mantido o item 4 e parcialmente mantido o item 5. Eram, ao todo, 21 declarações de importação, foi dado provimento para excluir 7 dessas DIs aí, dos itens 1 e 5. Então, dessa decisão, houve a interposição tanto de recurso de ofício por parte da Fazenda Pública, como de recurso ordinário por parte da empresa. Então, aí, em deferência à presença da patrona, eu vou deixar de relatar as razões do recurso ordinário e devolvo a palavra. Obrigada, doutor Flávio. Doutora Fernanda, com a palavra. Obrigada. Bom dia a todos e todas.
Senhor relator, obrigado pelo resumo, muito bem feito. Como a gente está falando de uma autuação que, no final do dia, são descumprimentos de obrigações acessórias, e tem questões de provas envolvidas, eu queria tomar liberdade, senhora presidente, de projetar uma apresentação muito simples, só para fins de acompanhamento de documentação. Muito obrigada. Deixa eu só colocar em página inteira. Imagino que agora todos estejam vendo. Bom, só lembrando que além do item 2, 1, 2 e 5, que foi bem relatado pelo ilustre relator, temos também uma infração de item 4, que aí é falta de escrituração de documentação fiscal. Tá? Esse item também foi mantido pela acusação fiscal, ao argumento de que não poderiam ali ser aplicados as benesses, seja da portaria CAT 118, que determina a não autuação em casos de falta de escrituração de documentação fiscal, de retorno de armazenagem em operações não tributadas, seja pela inaplicabilidade, ali no caso concreto, do artigo 527-A para uma relevação de penalidade, porque, segundo a acusação, 15 milhões é um valor possível de pagamento pela empresa. Bom, caminhando um pouquinho sobre a primeira acusação fiscal, eu não vou aqui entrar nas nulidades do auto de infração que foram trazidas e que não foram acatadas, seja pelo descumprimento do 142, seja pela inaplicabilidade da autorregularização nos programas conformes, porque essa empresa é uma empresa que está qualificada como A positivo, tinha solicitado para escriturar os documentos para que não fosse autuada a aplicabilidade da autorregularização e não foi lhe concedida, seja porque, inclusive, esse auto de infração sequer passou pela Comissão de Controle e Qualidade, que era uma outra nulidade que estava sendo analisada ali. Essa parte eu deixo para o debate dos senhores, é uma questão mais jurídica, não vou entrar nela. Bom, em relação à acusação fiscal 1, 2 e 5, o que aconteceu? Vou até passar para o slide anterior, para o slide subsequente, para que vocês tenham uma visibilidade da operação. A Fibro, que é uma empresa localizada em São Paulo, Guarulhos, importou mercadorias. As mercadorias foram desembaraçadas em recinto alfandegados e remetidas diretamente para sua filial localizada em Vinhedo. Segundo a acusação fiscal, ela entendia que a Fibro, que constava das declarações de importação Fibro Guarulhos como importadora, já que inclusive era matriz, deveria ter emitido a nota fiscal de entrada simbólica e ter remetido uma nota fiscal de remessa simbólica também para transferência para Vinhedo, São Paulo. A própria decisão de primeira instância já reconheceu a inaplicabilidade desta metodologia para o caso concreto. Como os senhores bem sabem, existe o artigo 3º, parágrafo 2º do regulamento de ICMS, que diz expressamente que nas situações em que a remessa, o produto sai diretamente do local do recinto alfandegado para a filial, é esta filial que deve emitir o documento de entrada, e não o estabelecimento importador, desde que ambos estejam localizados no estado de São Paulo. Inclusive, tem diversas soluções de consultas também nesse sentido. Mas o que deve ser trazido aqui, porque isso é, inclusive, um dos recursos e argumentos do recurso de ofício, acho que não há dúvidas aqui sobre a aplicabilidade do artigo 3º, inciso 4 e parágrafo 2º, ou seja, nas transações em que a Fibro recorrente importou mercadorias, essas mercadorias foram desembaraçadas e remetidas direto para sua filial, não há dúvida de que não haveria necessidade da emissão dessas notas fiscais simbólicas, que são essas notas fiscais aqui indicadas nos itens 1, 2 e 5. Entretanto, a decisão de primeira instância, ela entendeu, no final do dia, que a parte dessas operações não seriam possíveis de cancelamento. E por quê? Porque os documentos fiscais de transportes, os CTS, havia a indicação do local de entrega diferente do estabelecimento filial da recorrente em Vinhedo,
seria a AGV Logísticas. Inclusive, na decisão de primeira instância, é apontado que foi verificado que os CTEs, esses que estavam com essa informação incorreta, haviam sido retificados por meio de carta de correção, com a indicação correta da filial da recorrente. Entretanto, a decisão de primeira instância entendeu que essa carta de correção foram realizadas após o prazo de 1 ano, o que seria inaceitável, a despeito de inexistência de prazo para tanto, e que foi realizado pelo transportador após o início da ação fiscal, faltando assim, carecendo assim de espontaneidade. Bom, senhores, sobre este ponto que foi parcialmente mantido, é importante trazer aos senhores que não há dúvida que todas as notas fiscais de entrada foram emitidas pela filial de Vinhedo, São Paulo. Constam todas elas informadas. O que nós trouxemos também na impugnação e mais fortemente no recurso, porque essa informação veio a ser trazida como um ponto relevante, a questão da AGV Logística, foi trazido também a informação que o estabelecimento de Vinhedo, São Paulo, encontra-se localizado dentro de um complexo de galpões da AGV Logística. Essa empresa é uma empresa de logística, onde ela tem diversos galpões. Depois eu vou mostrar uma foto para os senhores, e por isso que houve a indicação equivocada do endereço AGV Logística, que é o mesmo endereço, por óbvio, né, da Fibro filial. E a AGV Logística presta serviço para a filial da recorrente localizada em Vinhedos. Em função do ocorrido durante a fiscalização, sim, a recorrente entrou em contato com a transportadora, informando que ela não tinha colocado corretamente as informações nos dados, e por isso, inclusive, que ela fez as retificações. Mas veja, não há prazo para a retificação desses documentos, muito menos a impossibilidade de aplicação de uma carta de correção. E quem fez essas retificações foi o transportador, e esse sim não estava sob fiscalização nenhuma, razão pela qual a questão da espontaneidade seria inaplicável. Mais do que isso, a empresa trouxe em sede de recurso também a declaração da AGV Logística, informando que as mercadorias sim entraram nos estabelecimentos da Fibro e que a AGV Logística presta serviço de logística naquele complexo. Inclusive apresentou todas as fichas de passagem. Também foi trazida a declaração do próprio transportador, indicando que houve um erro de fato na indicação dessas informações nos documentos, nos CTEs. E foram apresentados também as fichas do CADEX, as fichas de pesagem e todos os documentos que comprovam que essas mercadorias adentraram no estabelecimento da filial de Vinhedos, que foi quem emitiu, de fato, as notas fiscais de entrada. Razão pela qual, considerando que a própria decisão de primeira instância entende que é inaplicável a acusação na hipótese de comprovação das mercadorias terem, de fato, adentrados no estabelecimento da filial, é por isso que se pugna pelo cancelamento integral do item 1, 2 e 5 da acusação fiscal. Bom, só para os senhores terem aqui as informações, isso foi juntado ao processo, os senhores podem ver que a AGV Logística tem o mesmo endereço da Fibro Saúde. A AGV Logística é uma empresa de transporte e armazenagem de mercadorias, razão pela qual é nítido que houve um erro ali no documento emitido pelo transportador, que, por sinal, foi devidamente sanado nas medidas que deveriam ser. Só para os senhores terem uma ideia, esse aqui é o complexo da AGV, é aqui que se encontram todos os estabelecimentos operadores, só podem ver vários galpões atrás. Então, é um erro completamente excusável, jamais poderia ser utilizado para dizer que quem recebeu essa mercadoria, na verdade, foi a AGV Logística, uma empresa que sequer recebe produtos, mas é um operador logístico e opera ali concessão de armazéns. Bom, passando para Nossa, eu acho que eu saí. Passando para a última acusação, que é a acusação número 4, que é uma acusação de falta de escrituração de documentação fiscal de entrada em operações não sujeitas à tributação. Essa é a acusação, item 4.
Durante a apresentação da impugnação, a recorrente pugnou pela aplicação do artigo 10º, parágrafo 3º, da Portaria CAT 115 de 2014. Até peço desculpas porque eu disse o número errado no comecinho da minha apresentação. Segundo o artigo 10º, parágrafo 3º da Portaria CAT 115, né? E aqui eu trago a Portaria CAT 115 e a sua disposição, o auto de infração deixará de ser lavrado e, como bem apontado pela decisão de primeira instância, esta imposição é mandatória, o auto de infração deixará de ser lavrado em relação às infrações indicadas no anexo único desta portaria, né? E eu trouxe aqui o anexo único dessa portaria, o dispositivo que se aplica, não escrituração de notas fiscais relativas à operação com natureza de retorno simbólico. Nessas situações, desde que é óbvio cumprido ali os incisos 1, 2, 3 e 4 do artigo 10º. Por que que essa acusação não foi cancelada em sede de primeira instância? Porque a decisão de primeira instância disse que, na verdade, analisando a lista dessas operações, era verificado que não eram operações não eram todas notas fiscais de retorno simbólico de armazenagem, razão pela qual não poderia ser aplicado este dispositivo. Bom, pois bem, senhores, de fato existem notas fiscais, e se os senhores tiverem a disponibilidade de analisar notas fiscais, que é óbvio que são operações de uso e consumo, por exemplo, aquisição de espumante ou parafusos, mas 97% desta acusação, 97% dessas acusações representam retorno simbólico de mercadoria depositada em armazém geral. É essa a porcentagem deste item. Neste sentido, o que se pugna? Né? Se pugna pela aplicação do artigo 10º, parágrafo 3º da Portaria CAT 115, porque não houve operação tributada, não houve dolo, fraude ou simulação e não houve qualquer impacto negativo à fiscalização e ao controle fiscal. Né? Tanto é que não houve impacto negativo ao controle fiscal que essas informações constaram da primeira intimação da lista da autoridade fiscal ali questionando sobre a sua escrituração. Então, não seria correto dizer que a falta de escrituração de documentação fiscal ela impacta o controle fiscal, porque se tem uma não escrituração e a não escrituração por si só, o argumento é que impacta, então a gente nunca teria aplicabilidade, né, desse artigo 10º aqui, parágrafo 3º, né, da portaria, como um afastamento de uma acusação fiscal nessas situações. E, por fim, mesmo que se entenda que não é possível a aplicação desse artigo, o que a recorrente imagina que não deva acontecer, porque estamos diante de uma situação clara de lavratura, e a gente tem decisões da Câmara Superior clara nesse sentido de que o artigo 10º, parágrafo 3º é mandatório, a gente ainda tem ali a relevação de penalidade nos termos do artigo 527-A, que também deveriam ser trazidos para o caso concreto, porque não se imagina que autuações dessa natureza possam ter gerado uma penalidade de aproximadamente 15 milhões, né, valores ali históricos em relação às acusações. Bom, senhora presidente, senhores julgadores, eu agradeço muito a disponibilidade dos senhores e o tempo despendido. Estou à disposição para qualquer esclarecimento. Doutora Fernanda, parabenizo pela sustentação oral e pela objetividade. Devolvo a palavra para o doutor Flávio. Também cumprimento a doutora Fernanda pela sustentação oral. Eu vou passar a leitura do voto a partir do item 12. Iniciando pelo recurso de ofício, em relação às exclusões dos itens 1 e 5 do auto de infração, a douta representação fiscal argumenta que não há previsão específica que determine a dispensa da emissão de nota fiscal para as situações em análise, que os artigos 125, inciso 4 e 136, inciso 1, a linha F do RICNES, determinam a emissão da nota fiscal e que não são afastados pela prescrição do artigo 3º, inciso 4 e parágrafo 2º também do RICNES, devendo serem interpretados literalmente nos termos do artigo 111, inciso 3 do CTN. Eu transcrevo aqui os dispositivos. E digo que a decisão de primeira instância observou que, em relação às 20 operações de importação acusadas no item 1, e em relação à DI acusada no item 2,
Todas foram objetos de saída para o município de Vinhedo, tendo sido emitidos as notas fiscais de entrada pela filial da Fibro daquele município, conforme folhas 352 e 373. Todavia, observando os conhecimentos de transporte, verificou que para 7 das 21 DIs, os DACTs apontaram como recebedor o estabelecimento da Fibro de Vinhedo, e para as outras 14 DIs foi apontado como recebedor estabelecimento da empresa AGV Logística Limitada. Ponderou ainda que, de acordo com a resposta à consulta 14962, nesses casos, a nota fiscal de entrada deveria ser emitida pelo estabelecimento da Fibro de Vinhedo. Veja-se os termos da resposta à consulta. Aí eu transcrevo aqui uma resposta à consulta, que em suma diz que nesses casos de importação, o estabelecimento que receber efetivamente a mercadoria importada deverá emitir a nota fiscal referente à entrada, e o estabelecimento responsável pela importação não emitirá qualquer documento fiscal para cobertar a operação. Em seu parecer em recurso de ofício, a douta representação fiscal limita-se a apontar a legislação já descrita e a se manifestar no sentido de que as respostas a consultas tributárias somente aproveitam ao consulente. Em que pese a resposta à consulta vincular apenas o consulente, importante observar que tal resposta apenas interpreta a legislação, pois se o artigo 3º, inciso 4, parágrafo 2º do RICNES, estabelece que não se considera saída a mercadoria do estabelecimento importador na saída da repartição aduaneira com destino a outro estabelecimento da mesma empresa dentro do território paulista, efetivamente, como corolário dessa situação, também não ocorre a entrada, ainda que simbólica, diante da presunção legal de não haver a subsequente saída. Ademais, em contrarrazões ao recurso de ofício, a autuada apresenta uma série de respostas a consultas que reiteram tal interpretação, não se podendo ignorar o papel institucional da consultoria tributária em interpretar a legislação tributária, nem o caráter de normas complementares de tais interpretações, visto que tornadas públicas pela Cefaz, caracterizando práticas reiteradamente observadas pelas autoridades administrativas, nos termos do artigo 100, inciso 3 do CTN, diante do imposto nega o provimento ao recurso de ofício. Passo então ao julgamento do recurso ordinário. No início de seu recurso, o autuado aponta que não houve regular apuração dos fatos, resultando na precariedade do trabalho fiscal, não havendo nos autos cópia do procedimento fiscal, termo de início e conclusão da ação fiscal, dentre outros elementos. Alega também inobservância do direito à autorregularização, nos termos da Lei Complementar 1320, e inobservância da Portaria CAT 115/2014. Tais pontos já foram devidamente afastados pela decisão de piso ao longo dos itens 13 a 35, sendo que o recurso ordinário realiza apenas um contraponto e pede por nova decisão. Veja-se da decisão recorrida. Aí eu trago aqui alguns pontos da decisão recorrida que ao longo desses itens 13 a 35 tratam dessas três matérias aí, que são nulidade do AIM por ausência de regular procedimento fiscalizatório, a falta de notificação para autorregularização nos termos da Lei Complementar 1320 e a nulidade do AIM por inobservância à Portaria CAT 115/2014. Então, o que se observa é que o processo se encontra plenamente instruído, tendo sido possível ao acusado compreender perfeitamente as acusações e se defender, não havendo mácula no procedimento fiscal que tem implicado em cerceamento do direito de defesa. Em relação à possibilidade de autorregulação, conforme já apontado, trata-se de ferramenta prevista na Lei Complementar 1320, porém de utilização a critério da administração, de acordo com critérios de conveniência e oportunidade, não se aplicando a todas as ações fiscais, apenas a acionamentos previstos no âmbito do programa nos conformes. Em relação à Portaria CAT 115/2014, conforme já apontado na decisão de piso, há entendimento de que não se trata de documento de instrução obrigatória no AIM, consistindo em expediente administrativo em apartado do auto de infração, estando a jurisprudência do Tribunal de Impostos e Taxas já sedimentada nesse sentido. Desta forma, ficam afastadas essas questões pelos mesmos fundamentos da decisão de primeira instância. Adentrando aos méritos dos itens 1, 2 e 5, a autuada argumenta que, a despeito dos DACTs apontarem como recebedora a empresa AGV Logística, as notas fiscais de entradas foram emitidas pela filial da Fibro de Vinhedo e constam dos DACTs apresentados,
sendo que a divergência de dados dos DACTs teria sido em razão de erro no preenchimento dos DACTs pela empresa responsável pelo transporte, em razão da filial encontrar-se localizada em espaço próprio dentro do complexo de galpões da AGV Logística. Ou seja, os endereços das duas empresas seriam os mesmos, tendo havido confusão no preenchimento dos DACTs pela empresa transportadora, o que já teria sido sanado por meio de cartas de correção. Analisando os DACTs das operações remanescentes do item 1 do auto de infração e do DACT referente ao item 2, temos que nos DACTs juntados pelo fisco, consta no campo os documentos originários apenas a chave de acesso da nota fiscal eletrônica, e nos DACTs juntados pelo contribuinte, constam adicionalmente a série e o número da nota fiscal. Aqui, tanto o fisco como o contribuinte juntou os DACTs, né? Os DACTs constam do auto de infração e da defesa. Só que os DACTs que constam do auto de infração, eles só trazem a chave de acesso. E a impressão dos DACTs do contribuinte traz o número da nota também. Então, aqui eu estou usando os DACTs apresentados pelo contribuinte para analisar. Considerando a facilidade de utilizar o número das notas fiscais, vamos utilizar os documentos juntados pela defesa. Aí eu aponto aqui que para cada DACT consta uma das notas fiscais eletrônicas emitidas, né? Então, eu faço aqui o relacionamento dos 14 DACTs remanescentes aí, e aponto que em cada um dos DACTs consta uma das notas apresentadas aí pela empresa como tendo sido emitidas pela Fibro de Vinhedo. Tais notas fiscais foram juntadas com a defesa e se encontram as folhas tais dos autos, tendo sido todas elas emitidas pela filial da Fibro de Vinhedo. Por exemplo, a nota fiscal 125 foi emitida no dia 18 de março de 2020, ao passo que o DACT correspondente foi emitido no dia 19 de março de 2020, ou seja, os DACTs foram emitidos pela transportadora após a emissão das NFEs, pois já conseguiram neles os dados das NFEs, chave de acesso e número. Desta forma, entendo que houve erro na emissão dos DACTs, visto que não consignaram corretamente os dados constantes nas notas fiscais de entrada emitidas, não podendo ser tal erro utilizado para caracterizar as infrações de falta de emissão de notas fiscais, quer seja de entrada na Fibro de Guarulhos, correspondente ao item 1 do auto de infração, quer seja de remessa para a AGV Logística, correspondente ao item 5 do auto de infração. A infração de falta de emissão de nota fiscal restou descaracterizada, tendo sido as notas fiscais todas emitidas pela filial de Vinhedo da Fibro, e o fato das notas fiscais de entrada constarem como documentos originários nos DACTs emitidos pela transportadora, também permite concluir que houve erro na emissão dos DACTs pela transportadora, pois os DACTs emitidos apresentam informações distintas em relação ao recebedor daquele que consta na nota fiscal referida como documento originário. Então, dessa forma, ficam cancelados os valores remanescentes dos itens 1 e 5 do auto de infração e também o item 2. Em relação ao item 4 do auto de infração, temos que a falta de escrituração das notas fiscais elencadas no demonstrativo de folhas 27 a 76, contendo centenas de notas fiscais. Em sua defesa, a autuada aponta que o item 10 do anexo único da Portaria 415/2014 estabelece que tal tipo de infração consiste em hipótese de não lavratura do auto de infração, nos termos do artigo 10 da citada portaria. A decisão de primeira instância manteve a acusação sob os fundamentos de que haveria uma grande quantidade de notas fiscais de aquisição de natureza variada, e que, em relação às notas fiscais de retorno simbólico, haveria manifestação do autor do feito no sentido de que implicaria em prejuízo à fiscalização, requisito previsto na portaria para não lavratura. Veja-se. Aí eu destaco aqui os fundamentos da decisão para manutenção do item. Aí no item 63 da decisão de primeira instância, está transcrito um trecho da manifestação fiscal, onde o autor do feito diz o seguinte, e ainda assim, quando a infração não prejudique o controle fiscal sobre as operações ou prestações e não prejudique a utilização das informações dos bancos de dados da Cefaz, o que não é o caso da omissão do autuado, visto que a falta de lançamento de documentos fiscais prejudica o cruzamento das informações econômico-fiscais do contribuinte, impactando diretamente no planejamento da ação fiscal. Aí eu volto ao voto.
Em seu recurso, a autuada aponta que, considerando os valores, 97% do item 4 seria relativo a retornos simbólicos, previstos como hipótese de não lavratura pela Portaria CAT 115, 2014, e apresenta entendimento diverso do fundamento da decisão, concluindo que a falta de escrituração não gera qualquer tipo de embaraço à fiscalização e que o alegado prejuízo ao controle fiscal das operações não teria sido comprovado. Apresenta decisões do TIT que entende lhe aproveitam. Todavia, ressalto que no precedente da Câmara Superior citado, houve manifestação da autoridade fiscal pelo atendimento das condições do parágrafo 3º do artigo 10 dessa portaria, sendo que tal manifestação, no presente caso, vai em sentido contrário. No outro precedente citado, inclusive de minha autoria, foi voto vencido na Câmara, e ressalto que se trata de hipótese diversa de não lavratura, no caso do item 14, onde a infração é a de falta de lançamento em outros débitos no RAICMS, nos casos em que há o direito ao crédito no mesmo montante, sendo uma infração que não possui reflexos em relação a estoques ou qualquer controles fiscais, pois não há falta de escrituração de documentos, apenas falta de lançamento de débito e crédito no mesmo valor do RAICMS, sendo que neste caso específico do item 14 do anexo único, entendo que não há prejuízo ao controle fiscal sobre as operações, sendo viável a aplicação da Portaria CAT 115/2014, uma vez comprovada a escrituração dos documentos sem o respectivo crédito. Acrescento aqui que sempre fui voto vencido ou tive meus votos reformados aqui nesse ponto. Eu não tenho conhecimento de nenhum voto meu, que eu sempre faço esse voto aí no caso do item 14 da Portaria CAT 115/2014, mas eu confesso aqui que eu saiba, nenhum deles prevaleceu aí ao final do contencioso administrativo até a presente data. Então, dessa feita, tratando a decisão da Câmara Superior de situação fática diversa, onde a autoridade fiscal reconhece a hipótese de não lavratura, tal decisão não se aplica ao presente caso. Por outro lado, havendo manifestação em sentido contrário da autoridade fiscal nesse caso, entendo que não cabe ao TIT rever tal posição, tendo em conta que o autor do feito integra a Comissão de Controle de Qualidade prevista na Portaria CAT 115/2014. Fica mantido o item 4. Em relação ao pedido de aplicação do artigo 527-A do RICMS para a redução da multa, embora reconheça que a infração do item 4, o único item remanescente, se amolda a hipótese prevista no artigo 527-A do RICMS, no caso dos autos, temos que não foi apresentada justificativa alguma para o cometimento das centenas de infrações dispersas ao longo de 2 anos, sendo que em seu recurso ordinário a autuada menciona serem 930 notas não escrituradas acusadas nesse item, caracterizando verdadeiro descaso no cumprimento dessas obrigações acessórias, circunstância do caso concreto que vai contra a concessão da benesse, no meu entendimento. A empresa pondera que seu porte econômico também não justificaria a manutenção das multas aplicadas, comparando os valores recolhidos a título de contribuição social nos anos de 2020 e 2021 com o valor da multa aplicada no auto de infração. Todavia, independente do valor dos tributos recolhidos, que dependem exclusivamente da natureza das operações praticadas, verifica-se às folhas 18 que a empresa realizou saídas da ordem de 1 bilhão nos 12 meses anteriores à lavratura do auto de infração, de forma que a multa aplicada no item 4, de 5% do valor das operações, não me parece afrontar os princípios da razoabilidade ou da proporcionalidade. Eventualmente, caso vencido em relação à parte remanescente dos itens 1 e 5, voto pela aplicação do artigo 527-A apenas para a redução das multas aplicadas dos itens 1 e 5 de 25% para 5% e do item 2 de 50% para 5%. Todavia, em relação ao item 4, voto pela não aplicação do artigo 527-A, em razão da quantidade de notas não escrituradas, da falta de justificativa plausível para o cometimento das infrações e por não vislumbrar ofensa ao princípio da proporcionalidade ou razoabilidade que justifique a concessão da benesse. Em relação à alegada confiscatoriedade das multas aplicadas, entendo que a questão já foi enfrentada nos termos do item 5, havendo apenas a possibilidade de redução ou relevação das multas nos termos do artigo 527-A do RICMS, no contencioso administrativo, vedada a aplicação das jurisprudências mencionadas em razão do óbice do artigo 28 da Lei 13.457. Então, é esse o voto. Eu estou conhecendo do recurso de ofício negando provimento
E conhecendo do recurso ordinário e dando parcial provimento, é para cancelar os itens, o item 2 e a parte remanescente dos itens 1 e 5, ficando mantido integralmente o item 4. É esse o voto. Doutor Flávio, parabenizo pelo voto. Uma análise extensa, profunda. Processo difícil de ser analisado. Mas antes de passar a palavra aos demais, representação. Nem perguntei se a representação queria fazer sustentação, né? Mas faz agora. Esse caso é muito complicado, né? Eu parabenizo a patrona, que eu achei que esclareceu bastante, o doutor Flávio. Eu achei bastante razoável, eu estou achando que eu não vou me opor, então eu vou aguardar o posicionamento dos demais. Tá certo. Obrigada, representação. Bom, palavra aberta, doutor Cláudio e doutor João Emílio. Bom, pela ordem, presidente, cumprimento a todos os presentes nessa sessão. Eu estou por acompanhar o voto do relator e parabenizar a advogada pela esclarecedora sustentação oral. Por mim também, sem considerações, acompanho o voto do relator. Obrigada, doutor Cláudio. Bom, doutor Flávio, intocável o seu voto, então acompanho integralmente. Deixa eu ver aqui. Representação diante das manifestações, mais alguma? Não, eu acho que é bastante coerente, ainda mais depois das explicações da doutora Fernanda. Eu acho que seria forçar meio a barra, então. Então vou concordar, tá ok? Tá certo, obrigada. Então eu vou encerrar debates. Fórum. Em votação. Muito bem, então o processo 41.5931, o recurso ordinário foi conhecido e parcialmente provido, e o recurso de ofício conhecido e não provido. Esse é o resultado, doutora. Nos termos do voto do doutor Flávio, tá bem? Obrigada. Bom dia a todos, tenham uma excelente sessão. Obrigada, doutora. Bom dia para a senhora também. Bom, vamos lá. O próximo processo é o 41.38760, Bailocker, processo de minha relatoria, um recurso ordinário, vista do doutor Flávio. Doutor João Vitor, já foi feita a sustentação. Bom dia, doutor. Já foi feita a sustentação. E bom, vamos lá, que o doutor Cláudio não estava aqui na sessão anterior, mas, doutor Cláudio, eu vou antecipar para o senhor o seguinte: já alguns, né, desses processos já passaram aqui pela Câmara. Nós temos doutor Flávio tem um entendimento um pouco diferente aqui da apreciação desses processos. Eu e doutora Maria Helena temos cancelado esses autos de infração. Aqui o item 1 é falta de pagamento do imposto por não lançar o valor do ICMS a pagar nos livros de registro de apuração. E o item 2, creditamento indevido por escrituração nos livros de registro de entradas do imposto indevidamente destacado nas notas fiscais referentes a operações internas de entrada de gordura suína em seu estabelecimento. Aqui, entendo que a prova de quebra do diferimento seria do fisco. Eu acho que o senhor consegue aí, enquanto o doutor Flávio vai proferir o voto dele, apenas para ser aqui um pouco mais objetivo, o senhor consegue aí avaliar o meu entendimento.
mas o resultado final aqui é pelo cancelamento do AIM. Doutor Flávio, ele vai falar o voto dele. Bom, é melhor que o senhor fale seu voto, doutor Flávio, porque assim o doutor Cláudio fica um pouco mais afeto à matéria. Uhum. Bom, então o meu voto de vista geralmente é divergente do voto quanto à questão de fundo, né? Agora, nesse caso aqui, tem a preliminar de decadência. Então, como eu estou analisando aqui a questão da decadência primeiro e depois a matéria de fundo. Então, com relação à decadência, e a partir do item 5, em relação ao item 2, eu estou aplicando a súmula 9 do TIT, né, que veda, no caso do creditamento indevido. Já em relação ao item 1, verifico que a acusação é de falta de pagamento de imposto e não há nos autos atribuição de dolo, fraude ou simulação na conduta acusada. Da análise das GIAs do período de 1 de 2025 até 12 de 2015, verifica-se que o estabelecimento autuado apresentou como resultado de suas apurações mensais imposto a recolher, havendo assim pagamento a ser homologado, nos termos do artigo 150, parágrafo 4º do CTN. Então, nesse sentido, aponto que o lançamento por homologação é o ato praticado pelo sujeito passivo, onde reúne todos os elementos e pratica a apuração, calculando o montante do tributo devido, apresentando os respectivos documentos, e homologação da apuração realizada. Assim, o pagamento realizado diz respeito a todos os fatos considerados no respectivo lançamento, independente de haver ou não um pagamento parcial ou débito em relação ao fato analisado, devendo ser analisado o resultado da apuração, ou seja, se foi apurado o imposto a pagar no lançamento realizado. Aí, nesse sentido, eu trago aqui algumas decisões do Tribunal de Justiça do Estado, porque, a princípio, como as notas é aplicado o diferimento e não tem destaque do imposto, a princípio pode haver aí uma interpretação de que não há pagamento a homologar, em razão da falta de destaque do imposto nas notas diferidas, né? E eu tô concedendo a decadência aqui, com base nessas jurisprudências do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, que permitem que dizem que a decadência, o pagamento a ser homologado, ele é o resultado da apuração, ele não é visto nota a nota, né? Então, eu trago aqui algumas dessas jurisprudências para justificar a aplicação da decadência nesse item. Então, desta forma, reconheço a decadência parcial do item 1 do auto de infração em relação aos fatos geradores ocorridos antes de 14 de 12 de 2015. Aí, aqui, na sequência, eu vou colocar aqui as posições em relação ao mérito. No caso, o doutor João Vitor o doutor João Emílio já participou de um julgamento aqui desse mesmo tema numa sessão anterior, não conseguiu convencer da minha tese, né? Mas o doutor Cláudio ainda não participou de nenhum julgamento dessa tese aqui, então eu peço licença para ler, para tentar convencê-lo aí a me acompanhar. Então, adentrando ao mérito em relação ao item 1, alega a recorrente que o ICMS foi devidamente destacado pelo fornecedor dos documentos, tendo sido pago o valor correspondente, que competiria única e exclusivamente ao fornecedor verificar se submeteu ou não o produto ao processo industrial, de forma a aplicar ou não a regra do diferimento prevista no artigo 383 do RICNES. Afirma que qualquer processo industrial, por mais singelo que seja, o referido produto deverá, à luz do dispositivo trazidos pelos agentes fiscais, se submeter à incidência e destaque do ICMS nas vendas para a recorrente. Disse apontar que tal entendimento contraria frontalmente o disposto na decisão normativa CAT 2/2013, que diz expressamente que o diferimento não se encerra em operações de circulação que ocorra a entrada em estabelecimento que tenha por finalidade transformar o sebo em gordura em produto de natureza diversa. Veja-se. Então, aí eu trago aqui a decisão normativa CAT 2/2013,
E ela diz que o encerramento do diferimento de que trata o inciso 3 do artigo 383 do RICMS ocorre na entrada do sebo animal em estabelecimento industrial que tenha por finalidade transformá-lo em produto de natureza diversa. Aí eu vou ler apenas o item 5, que diz o seguinte: assim, o encerramento previsto no inciso 3 do artigo 383 do RICMS se dá na entrada do sebo em estabelecimento industrial que tenha por finalidade transformá-lo em produto de natureza diversa, tal como sabão, sabonete, creme cosmético, farinha de carne e ossos para ração animal, lubrificante, biodiesel, dentre outras. Então, esse é o entendimento da decisão normativa sobre o momento de encerramento do diferimento. Desta forma, no caso específico do diferimento do artigo 383 do RICMS, a decisão normativa CAT tratou expressamente de excluir como hipótese de entrada em estabelecimento industrial todos esses processos intermediários de preparação da gordura, desde a extração dos resíduos resultantes do abate do gado até seu processamento final, quer seja na forma sólida, líquida ou pastosa, reiterando que o estabelecimento industrial mencionado no inciso 2 do artigo 383 do RICMS é o estabelecimento que tenha por finalidade transformá-lo em produto de natureza diversa, tais como os aditivos produzidos pela recorrente. Afirma que fornecedores já formularam consultas sobre procedimentos de secagem, clarificação, filtragem em relação à gordura sebo animal e que o posicionamento da Cefaz vem sendo claro no sentido de que tais procedimentos encerram um diferimento do ICMS. Em relação aos fatos acima, não consta no recurso ordinário o apontamento de quais consultas seriam sido formuladas nesses termos, restando assim prejudicada a análise do argumento em razão de falta de apontamento do número das respectivas consultas respostas para análise. Traz a título de prova a consulta 19.790, que trata de situação onde ocorre uma mistura de 70% de sebo com 30% de óleo de soja, resultando em produto denominado composto gorduroso, que, conforme o próprio nome indica, é um novo produto formado da mistura de dois ingredientes, ocorrendo nessa situação a interrupção do diferimento, o que em nada se assemelha a processo de secagem, filtragem ou clarificação, onde não há mistura de ingredientes para a formação de um novo produto. Pinça da resposta à consulta acima o seguinte trecho para concluir que a Cefaz considera a classificação NCM irrelevante. Então, aí, no recurso é pinçado o seguinte trecho da resposta à consulta. Por fim, ressalta-se que a consulente não informa o código de classificação da NCM, do produto resultante, mas na saída do composto gorduroso obtido através do processo industrial de seu estabelecimento, deverá seguir as regras de tributações aplicáveis aos produtos. Então, fecho aspas aí para o trecho da resposta à consulta. Evidente que no trecho acima não há nenhuma manifestação da Cefaz afirmando ser irrelevante a classificação NCM da mercadoria em questão. O que a consultoria tributária diz é que o código não foi informado na consulta formulada, devendo a consulente, então, verificar as regras de tributação aplicáveis ao produto. Faz uma comparação entre notas fiscais emitidas pelo fornecedor relacionado com a consulta e os documentos emitidos pela Colovec, autuados. Entretanto, a mercadoria indicada no documento do fornecedor Maranello é gordura suína e não o composto gorduroso de que trata a consulta, não tendo sido apresentada a resposta à consulta, onde a Cefaz São Paulo tenha se posicionado em relação à gordura suína comercializada pela Maranello. Toda a argumentação apresentada pela recorrente encontra óbice nos termos da decisão normativa CAT 2/2013, que veda o destaque do crédito em operações envolvendo gordura suína, conforme se observa de seu item 4, que repetimos por oportuno. Eu trago aqui outro trecho da decisão normativa que vai no sentido de que o diferimento só se encerra na entrada de estabelecimento que o transforma em produto de outra natureza. Então, assim, a aplicação do entendimento da decisão normativa CAT 2/2013, no sentido de que, independente de passar por processos de industrialização, o diferimento só se encerra na entrada do estabelecimento onde o sebo animal seja descaracterizado como tal, torna inócua toda a discussão proposta pela recorrente, no sentido de que seus fornecedores industrializaram a gordura suína. De acordo com a decisão normativa, a gordura suína simplesmente não transmite crédito em operações internas.
Ademais, o CFOP utilizado pelo fornecedor não indica que a gordura tenha sido industrializada naquele fornecedor. Pelo contrário, aponta apenas revenda de mercadoria adquirida de terceiro. No tocante ao fato de que comprovou o valor das operações e, em razão disso, teria direito aos créditos, a interrupção prematura do diferimento não pode ser considerada como justificativa para o crédito por parte do adquirente, não havendo de se falar em boa-fé do adquirente em face de imposto destacado conforme sugerido pela recorrente. Em nada se aplica o entendimento sobre documentos inidôneos, conforme súmula 509 do STJ ao presente caso, tratando-se de infração absolutamente diversa. Aí eu trago aqui um julgado de um auto de infração que eu lavrei quando eu estava na fiscalização externa, no sentido de que não se pode aproveitar o ICMS destacado em casos de encerramento prematuro do diferimento. Então, desta forma, eventuais pagamentos não justificam os créditos, não havendo de se falar em boa-fé ou dupla tributação, caso o destaque do imposto nos documentos seja considerado indevido, estando tal conduta expressamente disciplinada pelo artigo 61, parágrafo 5º do RICMES, que veda o aproveitamento do imposto destacado a maior no documento fiscal. As alegações de enriquecimento ilícito do fisco, inexistência de prejuízo ao erário, direcionamento da ação fiscal para o fornecedor, ofensa ao princípio da não cumulatividade, dentre outras, são insuficientes para descaracterizar a infração acusada, uma vez admitido o fato de que gordura suína não transfere crédito em operações internas, conforme a inteligência da decisão normativa CAT 2/2013. Há alegações de ilegalidade e inconstitucionalidade do diferimento previsto pelo artigo 383, inciso 3 do RICMES, por falta de autorização legal, a princípio não procedem, ex-vido artigo 8º, inciso 24 da Lei 6374/89, que veicula autorização legal para o diferimento na espécie. Então, aqui eu trago da Lei 6.374/89, o permissivo legal aqui para instituição do diferimento no caso concreto. Diante da previsão legal, inclusive remetendo para o regulamento a fixação de normas complementares em relação às mercadorias, entendo que há óbice no artigo 28 da Lei 13.457 para avançar no enfrentamento da matéria no tocante à ilegalidade e inconstitucionalidade, conforme proposto no recurso. Fica mantido o item 1 em sua parte remanescente. Já avançando em relação à infração do item 2 de creditamento indevido, a recorrente defende seu direito ao crédito do imposto destacado nos documentos, argumentando que a conduta do destaque indevido do imposto somente poderia ser atribuída ao fornecedor que destacou o imposto. Penalizar a recorrente por tal conduta significaria penalizar a recorrente pela conduta de terceiros, que não se poderia admitir, que também haveria violação ao princípio da não cumulatividade do imposto. Tais argumentos já foram analisados nos itens 26 e 28 supra, onde apontamos a impossibilidade de afastamento da regra do diferimento por parte dos contribuintes, bem como da impossibilidade de creditamento de ICMS destacado de forma indevida em documentos emitidos. Não há de se falar também em duplicidade de cobrança, visto que o item 1 exige um imposto devido em razão da entrada das mercadorias no estabelecimento industrializador, de que trata o artigo 383 do RICMES, ao passo que o item 2 trata da acusação de crédito indevido em razão de destaque indevido do ICMS nos documentos escriturados. Conforme as acusações realizadas, além de não fazer o débito previsto na legislação, o contribuinte realizou o crédito em relação ao ICMS indevidamente destacado nos documentos. Daí não haver duplicidade de cobrança no auto da forma como lavrado, mas sim duas infrações distintas, ainda que referente às mesmas operações. Para que possa fazer jus ao crédito, é necessário que seja realizado o débito correspondente às operações, conforme previsto no artigo 383, sem o qual não há direito ao crédito, visto que é ausente seu fundamento legal, não havendo assim enriquecimento sem causa do Estado ou bis in idem em razão da exigência do débito da glosa do crédito. Fica mantido o item 2. Em relação ao pedido de redução ou relevação da multa nos termos do artigo 527-A, eu estou dizendo aqui que no caso do item 1, temos a acusação de falta de pagamento do imposto,
No caso do item 2, acusação de crédito indevido, né? Impedindo a aplicação do artigo 527-A. O tocante à atualização do valor básico para o cálculo da multa, matéria objeto da súmula 13 do TIT, em relação ao argumento de serem as multas confiscatórias, o óbice do artigo 28, e quanto aos juros de mora, os mesmos devem ser limitados à taxa Selic nos termos da súmula 10 revisada do TIT, inclusive para atualização do valor básico para o cálculo da multa. Então, por tais fundamentos, eu estou conhecendo do recurso ordinário e dando parcial provimento a ele para reconhecer a decadência parcial do item 1 e para limitar os juros de mora incidentes sobre os consectários legais aos índices da taxa Selic, nos termos da súmula 10 revisada do TIT. Então, é esse o voto aí. O voto de vista, né? Doutor Flávio, parabenizo pelo voto. É sempre muito difícil discordar das suas conclusões. O senhor sempre faz votos muito consistentes. E eu vou dizer que o senhor quase me convenceu. Quase. Mas o doutor João Emílio, acho que estava aqui na sustentação oral, acho que na outra sessão, quando teve sustentação oral, e eu vou repetir só um trechinho aqui do voto, do meu voto para o doutor Cláudio, só entender aqui a distinção aqui do entendimento. Lá no meu voto, no item 11, a recorrente faz uma longa explanação acerca da inexigibilidade do ICMS, item 1, mas a decisão recorrida entendeu que, por se tratar de recorrente de estabelecimento industrial, a aquisição de gordura suína impõe a aplicação da regra do diferimento de ICMS disposta no mencionado artigo 383, sendo devido imposto quando da entrada da mercadoria em seu estabelecimento. Como mencionado pelo autuada em seu apelo, em todas as operações e análise, o ICMS foi devidamente destacado e o valor total das notas fiscais foi pago pela recorrente ao fornecedor apresentando documentos a partir das folhas 1.500, não havendo motivos para desconfiar de sua veracidade. A recorrente salienta que não há qualquer referência nas notas fiscais emitidas pelo fornecedor das mercadorias que estariam sujeitas ao diferimento do imposto e insiste que o ICMS foi recolhido na etapa anterior e integralmente pago pela autuada nos valores das notas fiscais. Em suas razões, afirma que a sujeição ou não do diferimento fiscal das operações realizadas com a autuada compete ao fornecedor das mercadorias, caso tenha submetido ou não o produto a processo industrial, pois a recorrente não possui qualquer ingerência nas atividades do fornecedor no caso concreto. A ausência de análise de tais argumentos foi fundamento para anular a decisão anterior proferida pela 4ª Câmara Julgadora em sede de recurso especial. Não restou demonstrado nos autos que a recorrida possui qualquer ingerência sobre o processo produtivo de seu fornecedor ou das informações lançadas nas notas fiscais por ela emitidas. Não há uma só linha nos autos dedicada a tal prova. Nessa atuada, a recorrente considerou o encerramento do diferimento, procedeu aos lançamentos em seus registros de entrada e procedeu o creditamento do imposto alicerçada nas normas legais e nos entendimentos exarados nas respostas às consultas tributárias sobre o tema, mencionados pelo autuado em suas razões recursais. Para melhor esclarecer, a autuada ressaltou que os fornecedores de gordura sebo animal, bovino ou suíno, formularam consultas formais à Cefaz, questionando sobre os procedimentos de secagem, clarificação, filtragem e outros, implicariam no encerramento do diferimento de ICMS e, por consequência, a incidência da norma de operações subsequentes, tal como aquelas realizadas com a recorrente. A autuada chama atenção que algumas mencionadas consultas tributárias foram realizadas por empresas que fornecem produtos à recorrente, portanto, em situação similar à hora analisada. Aí menciona aqui uma consulta, trago um trecho aqui da consulta, conforme observado pelo autuado, o entendimento exarado pelo órgão consultivo, a Cefaz, a classificação ICMS não é relevante, importando apenas no processo industrial para fins de análise do diferimento sobre sebo animal. A presente acusação, tal como defendido pela autuada, utilizou NCM constante das notas fiscais emitidas pelo fornecedor para fundamentar a acusação,
de manutenção do diferimento. A recorrente também destaca que a consultoria tributária a consulta tributária acima transcrita foi formulada pela empresa Maranello, outra fornecedora da recorrente, colacionando na peça recursal nota fiscal número de folhas tais, em situação similar ao dos presentes autos, mesmo os produtos vendidos pela fornecedora Colovec do Brasil. Muito bem. Em que pese a douta representação combater o apelo, destacando que o item 12 da consulta tributária acima transcrita salienta que, na saída do composto obtido, devem ser seguidas as regras de tributação aplicáveis, folhas tais. O fato é que o fisco não demonstrou possível quebra de diferimento em seu fornecedor, tampouco que as mercadorias não teriam sofrido industrialização ou que sua natureza tenha sido preservada. Nesse entendimento, já foi exarado no AIN número tal. Trago aqui a ementa do julgado. Sigo que a fiscalização deveria comprovar efetivamente de que não teria havido a quebra de diferimento nas operações antecedentes, pois o destaque do imposto nas notas fiscais emitidas pelo fornecedor implicaria em reconhecimento do encerramento do diferimento. Menciono aqui uma outra consulta, trago aqui alguns julgados, sigo lá no item 31, que a decisão recorrida, como se vê, levou em conta que a autuada é um estabelecimento industrial e que a entrada de mercadorias gordura suína em operações sujeitas ao diferimento do imposto deveria ter sido lançada a pagar em sua escrita fiscal. Não foi levado em conta o argumento da autuada relativamente à ausência de ingerência sobre a atividade empresarial do fornecedor das mercadorias, o que não restou demonstrado nos autos qualquer interferência da recorrente. Entendo que não há prova suficiente acerca de eventual ausência de industrialização do produto, ou que a natureza foi preservada. Nota-se que, no caso concreto, sequer foi ventilada a possibilidade de o fisco proceder qualquer verificação quanto ao procedimento da fornecedora, apenas considerou que a venda de gordura suína não confere a quebra de ferimento. Falo aqui das provas, demonstrativos que foram juntados, transcrevo aqui uma decisão desta mesma Câmara Julgadora, num outro processo da mesma autuada. Sigo no item 36, que, de fato, diante do destaque do imposto à presunção é da ocorrência de algum processo de industrialização. Buscando decisões anteriores, encontrei o AIN número tal, em que a remetente das mercadorias, no caso concreto, foi autuada pelas diferenças de industrialização, remessa e retorno, ou seja, em tese, ao menos a capacidade operacional, a referida empresa parece ter conhecida pelo próprio fisco, dada a natureza da autuação. Mas esse não é o fundamento do meu convencimento para que se alegue para que se evite aí até eventual alegação de premissa equivocada ou decisão surpresa. Eu só fui verificar aqui a capacidade dessa empresa, mas esse não é o fundamento, o fundamento principal aqui do meu julgamento. O meu convencimento tal como nos outros AINs, dos quais participei de julgamento, além da evidente ausência de provas incontestes, da ausência, foi repetido, mas agora vai ficar repetido, além da evidente ausência de provas incontestes, da ausência de quebra de ferimento, são as consultas já mencionadas anteriormente, que evidenciam que a autuada não procedeu de forma ilícita. Bom, e por fim, eu conheço do recurso ordinário e cancelo o AIN. Este é o meu voto, doutor Cláudio. Antes de passar a palavra aos demais, representação. Dois pontos de vista aí bem interessantes, né? Mas eu estou de acordo com o entendimento do Dr. Flávio, né? Que é bem conhecido, é a nossa posição, mas respeito aí seu ponto de vista, doutora Isabel. Obrigada, representação. Doutor João Emílio e doutor Cláudio. Aberta a palavra aí para a discussão. Eu peço licença ao colega, doutor Cláudio Sal, para tomar a palavra de antemão. Eu já me havia convencido no sentido de acompanhar o voto da relatoria, até porque essas questões que envolvem ônus de prova me são muito caras. Eu sou de origem um processualista muito arraigado.
Então, como disse o doutor Flávio, apesar do brilhantismo do voto, os votos do doutor Flávio são complicados de se opor. Neste caso específico, eu vou por acompanhar o voto da relatora. Obrigada, doutor João Emílio. Mas, É um caso bem difícil, né? Mas eu parabenizo o voto de vista do Dr. Flávio, que foi muito esclarecedor, e concordo com a aplicação das decadências, né, do artigo 150 no item 1 e também da não aplicabilidade desse artigo e aplicação do 173 do CTN no item 2, e também acompanho a- as manifestações, né, a respeito da quebra do diferimento, e então eu vou acompanhar o voto de vistas do Dr. Flávio. Obrigada, doutor Cláudio. Então, eu posso, deixa eu ver se está tudo aqui registrado. Conhecido, proibido, conhecido, não. Então, eu vou encerrar debates. Quórum. Em votação. Bom, então, cadê o doutor? Eu perdi o doutor. Doutor João Vitor. Então, o processo 41.38.760, o recurso ordinário foi conhecido e provido, nos termos do meu voto, que saiu vencedor. Tá bem? Perfeito, doutora Isabel. A todos agradeço, né, o voto da doutora Isabel e do doutor Flávio também, sempre votos muito, né, muito aprofundados, inclusive no julgamento anterior. Parabéns a todos. Obrigada, doutor. Obrigado. Deixa eu só encerrar o julgamento. Deixa eu só aqui. Registro o voto. Encerrar o julgamento. Muito bem, acho que não temos mais presentes, então podemos seguir aí. Deixa eu ver aqui só o próximo processo agora. Então, o próximo processo, vamos aqui na sequência 41.43.391. Avançando a administração. Processo de relatoria do Dr. Flávio. Dr. Flávio, não temos inscritos. Então, se o senhor quiser, deixa eu só registrar aqui que na ausência para a sustentação oral, se o senhor quiser, já está aberto aí para edição, se o senhor quiser fazer um resumo do caso, depois o Vou colocar o advogado voto terá aqui. isso. Depois as partes, os interessados terão acesso à íntegra do processo, quando da publicação.
Bom, então esse caso aqui, ele é um caso de defesa intempestiva. O que que ocorreu? A defesa foi protocolada ali na época da pandemia e foi facultada aí na notificação do e-mail, o protocolo na notificação do lançamento foi facultado, o item 6 do voto está transcrito, na notificação do e-mail foi facultada aí a apresentação de defesa em formato PDF para um e-mail que era de um atendimento lá do posto fiscal de Presidente Prudente. Então, o que ocorreu aqui? Foi enviado o e-mail com a defesa no dia 12 de agosto de 2021. E o servidor fazendário, ele fez o protocolo no EPAT desse e-mail no dia 16. E nesse intervalo aí, correu o prazo de 30 dias para apresentação da defesa. Essa situação do e-mail, ela não constou no julgamento de primeira instância, foi tomado o protocolo como data de apresentação da defesa, ao invés da data de envio do e-mail, e esse e-mail veio agora, junto com o recurso ordinário, como justificativa aí da divergência de interpretação da decisão. Então, aqui é um voto curto, né? Eu digo o seguinte: conforme verificado acima, a notificação de lançamento do auto de infração possibilitou ao contribuinte a apresentação de defesa através de e-mail. E o documento de folhas 348 comprova que a defesa foi enviada em data de 12 de agosto de 2021. Também foi apresentado o e-mail de folhas 350, datado de 16 de agosto de 2021, de lavra do servidor público Paulo, responsável pelo protocolo de folhas 275, relativo ao recebimento da defesa. Protocolo este que acabou servindo como marco temporal para a contagem do prazo pelo julgador ACO, a míngua de informações sobre a apresentação da defesa por e-mail. Uma vez demonstrado pelo contribuinte que a defesa foi apresentada dentro do prazo de 30 dias, entendo que é o caso de retornar os autos à primeira instância para o saneamento do feito mediante a apreciação da defesa apresentada. Entendo ainda que o argumento apresentado pela douta representação fiscal relativo à data de 14 de 8 de 2021, constante ao final da página 350, refere-se ao encaminhamento do e-mail recebido do contribuinte pelo atendimento do posto fiscal para o e-mail do posto fiscal 10 de Presidente Prudente, ou seja, é uma troca de e-mail interna da Secretaria da Fazenda, não podendo ser utilizada como marco temporal de apresentação da defesa. Então, aqui eu estou conhecendo do recurso ordinário e dando provimento para anular a decisão anterior para que a defesa seja apreciada. Então, a gente votou um caso semelhante aí alguns meses atrás, e é do mesmo posto fiscal lá, e parece que é um problema que ocorreu mais de uma vez lá, em razão da pandemia. Se facultou apresentar a defesa por e-mail e não foi juntado no mesmo dia no processo, e não foi juntado uma cópia desse e-mail, e acabou prevalecendo a decisão a data do protocolo feito pelo servidor público, ao invés da data de envio do e-mail. Então, aqui eu estou admitindo aí a data do e-mail e mandando conhecer a defesa. É esse o voto. Doutor Flávio, mais uma vez parabenizo pelo voto. Perfeito. Representação? Eu entendi a situação e acho que tem que voltar mesmo. Então, de acordo. Perfeito, obrigada. Doutor João Emílio, doutor Cláudio? Na minha opinião, eu voto irretorquível o retorno para julgamento.
responsabilizar a empresa por uma falha do servidor é demais. Sem considerações, acompanho o voto do relator. Obrigada, doutor Cláudio. Deixa eu ver aqui. Registrado. Ok, então vou encerrar o debate. Quórum. Em votação. Muito bem, então o processo 41.43.391, recurso ordinário foi conhecido e provido, anulando a decisão anterior. Encerrar a votação. Julgamento. Muito bem. Bom, agora nós vamos para o processo 50.10.585, Skylac Tintas, processo de minha relatoria, um recurso de ofício. Bom, esse processo já passou aqui por esta Câmara. O voto está aí disponível, acabei não apresentando anteriormente, mas ele já está aí disponível. Na sessão anterior, aqui nós temos uma infração de crédito indevido, em razão da escrituração de notas fiscais que foram consideradas inidôneas, de emissão atribuída à empresa Vintage, Indústria e Comércio, cuja inscrição estadual foi considerada nula, e todos os documentos, assim como todos os e declarados inidôneos, todos os documentos a partir de 17 de setembro de 2019. Aqui foi simulação de existência de contribuinte. Bom, PCD, foi feita uma apuração bem aprofundada aqui do PCD. O Fisco fez uma apuração bem aprofundada aqui desta empresa Vintage. Mas na sessão anterior, a autuada trouxe aqui uma série de documentos para comprovar as operações e demonstrar as operações e comprovar a boa-fé. Na sessão anterior, eu sugeri aqui, que foi concordando a Câmara, com a conversão do julgamento em diligência, porque eram vários documentos, e eu pedi que, então, a contribuinte apresentasse uma planilha pormenorizada, compilando todas essas informações dos documentos já constantes dos autos. Então, trazendo aí informações sobre documentos, nota fiscal, fazendo toda essa correlação de informações, e-mails, notificações, contratos. Existe aqui uma seção de crédito desses pagamentos, uma seção de crédito. Isso foi um dos motivos para a conversão de julgamento em diligência. Essa diligência foi atendida pela autuada, ela trouxe planilhas. Essas planilhas estão lá nas páginas 916 a 921, que os senhores podem acompanhar. Bom, então, eu apresentei basicamente o mesmo relatório, só fazendo aqui alguns acréscimos, e sigo no seguinte sentido, que a autuada pelo crédito indevido do ICMS, decorrente da escrituração de notas fiscais atribuídas à empresa Vintage, a recorrida, ela se defende dizendo que houve a comprovação da veracidade das operações e, por consequência, a sua boa-fé. A empresa Vintage teve sua inscrição estadual declarada nula após diligências do fisco, que concluiu pela ocorrência de simulação de existência, e considerou inidôneos
os documentos com emissão a partir de 17, acho que é 17/9, vou até confirmar aqui direitinho, acho que é 17/9, não 17/7, atingindo as operações em análise. Instada a prestar esclarecimento sobre as operações, a autuada apresentou o que entendeu necessário para comprovação de boa-fé, conforme folha 54 a 355. A autuada, vale ressaltar, é fabricante de tintas, vernizes, esmaltes e lacas e adquire solventes, água-rás, mineral, não sei se é chilenol ou é chileno, chileno e glicosol. Vou confirmar se esse nome é isso mesmo, ou se é chilenol. Glicosol 53, de indústrias e distribuidores. A recorrente afirma que aproximadamente 7% de suas compras foram realizadas no período com a Vintage, em razão do preço e disponibilidade do produto, é o que ela alega lá nas folhas 360. Quanto aos efeitos da declaração de idoneidade, ela faz aqui ela fez na sua defesa algumas alegações sobre a declaração de inidoneidade, aqui é um recurso de ofício, tá? Eu afasto as alegações, só presto aqui informação que a declaração por si, ela pode sim retroagir os seus efeitos, até o momento da constatação da irregularidade, que já é jurisprudência reiterada do tribunal. O fisco apurou a simulação da existência da empresa Vintage, estimou o período da ocorrência das irregularidades, declarando os documentos inidôneos a partir de julho de 2019. Não comprovadas as realizações das operações, o imposto foi cobrado por solidariedade. Portanto, ainda que as notas fiscais tinham sido emitidas, ou tivessem sido emitidas de forma eletrônica e com autorização da Cefaz, pode o fisco realizar as diligências apuradas em eventual irregularidade. Uma vez constatada a irregularidade, as operações são desconsideradas e os documentos fiscais desqualificados. As multas estão previstas na legislação válida e vigente, guardando proporcionalidade com as infrações, não havendo qualquer óbice para sua aplicação. Inconformada com a decisão que reconheceu a boa-fé, julgando procedente o AIM, foi apresentado o parecer de recurso de ofício pretendendo a reforma do julgado. A decisão recorrida fundamentou seu convencimento na jurisprudência afirmada no STJ, entendendo legítimo o aproveitamento do crédito do imposto, entendendo legítimo o aproveitamento do crédito do imposto. No caso concreto, a decisão recorrida considerou que os documentos apresentados pelo autuado são suficientes para comprovar a boa-fé. Consta o seguinte da decisão, eu trago um longo trecho. A decisão ela foi muito bem fundamentada. Ela foi fundamentada não só na interpretação da jurisprudência do STJ, como nos documentos que foram apresentados pela autuada. Ela menciona aqui a decisão recorrida sobre a pesquisa feita da suposta fornecedora das mercadorias, trouxe aqui informações sobre JUSCESP, documentos que são, porque aqui estamos falando de produtos controlados, então é exigido certificado de vistoria pela Polícia Civil, consulta de sistema de controle de produtos químicos, e certificado do IBAMA, do CETESB, Corpo de Bombeiros, enfim, trouxe aqui, essa decisão, ela analisou todos esses documentos que vieram com a defesa. Com esses documentos, sigo lá ela diz, a decisão, além destes documentos, consta do item 111 da decisão. Além desses documentos, existem as próprias emissões de notas fiscais eletrônicas, embora a autorização para emissão das notas fiscais não sirva para comprovar que a empresa estivesse funcionando no local indicado no CADESP, é útil para afirmar que no momento de sua emissão a situação cadastral constava como ativa nos sistemas da Cefaz. Então, a decisão faz essas considerações. Eu sigo lá no item 24 do meu voto. No presente caso, que se verifique pelo trecho acima reproduzido, é uma extensa análise dos documentos
dos argumentos e documentos apresentados pelos interessados, restando convencido o julgador pela improcedência das ações. Volto nos documentos apresentados pela autuada, com o intuito de comprovar as operações. É possível notar que foi apresentado consulta ao CNPJ, consulta pública ao cadastro do ICMS, que foi levado a efeito ao JUSESP, que foi apresentado aos certificados de vistoria, ok? IBAMA tem aqui, foram apresentados e-mails de negociações, controle de estoque, entradas de insumos, mapas de produtos controlados. Sigo lá no item 26. A autuada demonstrou que buscou minimamente as informações cadastrais da empresa fornecedora antes da primeira operação. Tem lá uma consulta ao CNPJ, embora o CADESP apresentado seja posterior às operações e anterior à emissão da OSF. Quanto ao Sintegra, na mesma esteira do que é normalmente alegado pela recorrente, o sistema é abastecido com informações das próprias empresas, portanto não serve como parâmetro para legitimar as operações. Penso que a consulta realizada pelos contribuintes aos sistemas Peraí que eu desci demais aqui. Penso que a consulta realizada pelos contribuintes aos sistemas oficiais, como no caso do Sintegra, permite verificar que a referida empresa está cadastrada e habilitada nos órgãos fazendários, oferecendo um indício de irregularidade. Conforme acima transcrito, outros documentos foram exigidos pela fornecedora, como vistoria da Polícia Federal, certificado do IBAMA, CETESB, documentos necessários para a comprovação da regularidade e permissão oficial para o comércio de produtos químicos descritos na inicial, por se tratar de atividade diferenciada. As provas de pagamento das operações, importante requisito para a comprovação da boa-fé, das 44 operações autuadas, 41 exibiram destinatário de pagamentos de empresas de factoring. Nas demais operações, constou a própria Vintage como beneficiária. A autuada demonstra que foi notificada quanto à cessão de créditos da empresa Vintage, tem lá as folhas 199 e 227, e efetuou os respectivos pagamentos em boletos, folhas tais. Vale ressaltar que nos referidos documentos consta como sacadora avalista a empresa Vintage. Fala aqui que o artigo 136 não é relevante para a participação ou não da conduta da remetente pela autuada, pois aqui está em voga a responsabilidade objetiva e solidária, tal como consta da decisão recorrida. Ainda que os pagamentos tenham sido realizados a terceiros, no caso concreto, ficou demonstrada a irregularidade da cessão dos contratos de factoring e outras formas de cessão similares são comuns às atividades empresariais mediante emissão de boletos de pagamento bancário em nome de terceiros. No caso concreto, ainda consta o nome da fornecedora sacadora avalista. Nos documentos, nem sempre sendo possível acesso aos contratos de cessão, uma das razões da conversão de julgamento em diligência anteriormente proposta. Uma vez mais, não é muito dizer que tais cessões são comuns na atividade comercial, sendo a contratação livre, formalizadas entre os interessados, sendo necessário que os terceiros sejam cientificados como ocorreu no caso concreto. Para o fisco, a cessão de crédito a terceiros não comprova a quitação dos títulos, nem a efetividade das operações, mesmo apresentando extratos bancários e sendo compatíveis com o valor das operações. No entanto, não constato elementos apresentados pelo fisco que maculem a ponto de tornar suspeitos os documentos ou a cessão de crédito apresentado. Com a vinda das informações e documentos dos autos compilados pela recorrida, quando atendeu a diligência determinada em sessão de julgamento anterior, a demonstração da boa-fé ficou evidente. Foram relacionadas tratativas comerciais, aí menciono aqui os e-mails, que constam dos documentos apresentados pela autuada, o que corrobora a tese defensiva,
Digo que o conjunto probatório milita em favor do autuado, que foi explorado pela decisão recorrida, demonstrando uma decisão coerente e fundamentada nos documentos apresentados, confirmando a realização das operações. Não há indícios de participação no autuado em eventual fraude ou irregularidade cometido pela fornecedora das mercadorias, mesmo tendo o fisco, após minuciosa apuração, concluiu para a simulação da existência do estabelecimento o fato que o autuado demonstrou a realização das operações, não sendo plausível exigir do contribuinte que fiscalize em loco seu fornecedor, além das ferramentas oficiais disponibilizadas aos contribuintes, conforme anteriormente comentado, Receita Federal, IBAMA, Bombeiros. Basta conferir o que consta das referidas planilhas para verificar um complexo conjunto probatório relacionando informações relativas aos pagamentos, cessão de crédito, admitindo o reconhecimento da comprovação da boa-fé. Quanto ao transporte das mercadorias, verifica-se que o frete era de responsabilidade da fornecedora, a autuada chegou a apresentar alguns conhecimentos de transporte e foi apontado pelo fisco que em algumas notas não havia identificação da transportadora. O mesmo se pode dizer quanto à alegação do fisco relativa à localização da sede de uma transportadora em outro estado, que não constitui necessariamente uma irregularidade. Ocorre que, de acordo com a adulta representação fiscal, em 16 notas fiscais não constavam informações sobre o transportador. Se analisado isoladamente esse ponto, poderia ser considerado um óbice para reconhecimento da boa-fé, mas, como já mencionado, o conjunto probatório é suficiente para reconhecer a efetividade das operações e, portanto, a alegação de boa-fé da autuada, razão pela qual a decisão recorrida não merece reparos pelos próprios fundamentos. Bom, a decisão recorrida, como está aí transcrito, ela fez uma análise bem aprofundada, ponto a ponto. Eu entendo aqui que ela não merece nenhum reparo. O que merece reparo é o meu voto aqui para conferir essa data que eu coloquei mês 9 e mês 7, mas eu acho que é mês 7. Então, enquanto eu faço as correções, eu passo a palavra primeiro para a representação e depois abrirei a palavra para os demais. Parabenizo pelo seu voto aí. É um processo bastante complicado, mas a representação fiscal ela tem uma posição bastante rígida, né, sobre crédito inidôneo. E a partir das evidências, não entendemos que a comprovação da boa-fé foi efetuada. Então, gostaria de ouvir os demais juízes, mas eu acredito que não existe meia boa-fé, porque entregaram parte de coisas, parte de outras, pagamento em nome de terceiro, que eu acredito que é a circunstância aí mais grave que a diligência não solucionou. Então, gostaria de ouvir os demais juízes, dependendo, pedirei vista. Tudo bem? Tá? Aberta a palavra aos demais. Bom, peço vênia ao colega, doutor Cláudio, a todos os presentes, e a minha posição acerca da inidoneidade todos já conhecem. Por essa razão, haja vista um exame bastante acurado da prova juntada aos autos, vou acompanhar a relatora. Obrigada, doutor João Emílio. Vou falar antes do Dr. Cláudio. Nesses casos de documentos inidôneos, tem um posicionamento bastante rígido aí da representação fiscal em relação ao cumprimento dos requisitos. Eu, por outro lado, observo que no Poder Judiciário essa discussão aí limita-se, na maioria das vezes, a se pagou ou não pagou, né? Então, aqui nós temos toda uma discussão sobre preenchimentos de notas fiscais, sobre o tipo de documento que se aceita como pagamento ou não, e eu sou, né,
E eu tendo aí, nesses casos, a me alinhar mais ao posicionamento do Tribunal de Justiça do que ao posicionamento da representação fiscal em relação à validade de pagamentos e em análise do conjunto de elementos, né? Conforme visto aí, as circunstâncias do caso concreto, ou seja, não se aponta que o estabelecimento não existiu, se aponta simulação de operações e de quadro societário, existem, existem documentos que, licenças, né, ambientais aí que atestam por forma indireta aí que o estabelecimento de fato existiu. Então, eu até poderia pedir vista do processo, mas não creio que a minha vista vá ter o mesmo teor aí da vista da doutora Maria Cláudia ou de uma eventual vista do doutor Cláudio. Então eu abro a palavra aí ao doutor Cláudio para ver se ele tem interesse em pedir vista para fazer um voto mais no sentido que a doutora Maria Cláudia espera, mas eu creio que se eu pedir vista do processo não vai ter o resultado da dialeticidade aí para uma votação. É, é um caso, todas as vezes que eu vejo esses casos de inidoneidade é sempre muito complicado, né? A Secretaria da Fazenda tem um posicionamento bem rígido e, e muitas vezes eu acabo discordando também dessa rigidez, porque o, até no processo ele, a relatora fala da relevância, né, das compras, né, da autuada, não é tão significativa assim. E a parte de pagamentos, embora tenha sido feita a terceiros, né, esses terceiros são emprestadores de dinheiro, né, que acabaram comprovando a- os boletos, os recebíveis aí em nome da empresa que foi declarada nula, né? Então, eu vou acompanhar o voto da relatora também. Obrigada, doutor Cláudio. Só para registro aqui, né? Essas sessões de crédito, eu sempre observo esses pagamentos, né? Quando os pagamentos são para terceiros, que não tem ligação com autuada, eu acho que aí a prova realmente ela fica muito mais delicada. No caso, foi sessão, foi uma sessão de crédito, existe a comprovação, existe aqui a notificação da autuada. Me parece que, em se tratando de um comércio diferente, né, produto químico, produto controlado, ela trouxe lá aquelas tantas certificações necessárias aí para que a empresa fornecedora minimamente funcionasse. Então, me parece que esse processo realmente foi bem comprovado, tanto é que a decisão de primeira instância, a decisão do julgador foi no sentido de cancelar a auto de infração. Mas, doutora Maria Cláudia. É o seguinte, é que assim, eu peço vista, mesmo sabendo que eu não vou vencer, porque a nossa orientação é assim, isso vai para a Câmara Superior depois. Então fica registrado aí que houve o voto divergente, que houve um parecer da representação fiscal tentando, entre aspas, lutar pela manutenção da acusação. Então, mesmo assim, eu vou pedir, tá? Se me Não, permite. Tudo perfeito. bem? Não precisa nem justificar, tá perfeito. Eu que só Tá? quis Só complementar aqui. registra que daí Tá. eu peço. Peraí, é um recurso de ofício não provido. Só para não registrar aqui, não provido. Ok, pronto. Já está disponível. Concedido. Então, o processo 50.10.585 sai em vista com a representação fiscal. Pronto. E muito bem, pauta concluída. Então, uma vez mais, eu agradeço
o pedido aí de substituição para o Dr. Cláudio, atendido aí pelo Dr. Cláudio e pelo Dr. João Emílio, mais uma vez. Dr. Flávio, parabenizo aí mais uma vez pelos votos, agradeço o empenho e dedicação de todos e dou por encerrada a sessão de julgamento do dia 6 de junho de 2025. Peço a gentileza para encerrar a gravação.